Se você já começou uma dieta na segunda e desistiu na quarta, e se você já sentiu que perdeu o controle e comeu tudo o que viu pela frente, calma. Eu quero que você saiba de uma coisa: você não está só. E mais importante ainda, você não é fraco. A compulsão alimentar é um ciclo e ele pode ser vencido. Nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar os gatilhos, o que fazer nos momentos de crise e como manter o foco, mesmo quando tudo parece que te empurra para o oposto. Compulsão alimentar não é exagero ocasional. É quando você come grandes quantidades de comida, mesmo sem fome, de forma rápida e descontrolada, e depois sente culpa, arrependimento e tristeza. Aí você promete que vai compensar, se restringe, e quando vê, já está compulsiva de novo. Esse é o ciclo. É um comportamento que geralmente está ligado a fatores emocionais, estresse, pressão, frustração, solidão, ou até por estar tentando controlar demais o que come. A mente entra em sobrecarga e o corpo responde da única forma que conhece, pedindo comida. E o mais importante, isso não é falta de força de vontade. Isso é um desequilíbrio entre corpo, mente e emoções. E falando em mente e corpo, quero fazer um gancho com uma frase que você talvez já tenha ouvido, que é mente sã, corpo são. Essa expressão ela vem do latim mens, sana in corpore sano, e foi usada originalmente por um poeta romano chamado Juvenal. Ela fala sobre o equilíbrio entre saúde mental e física, e isso é essencial no processo de emagrecimento. Se a mente está ansiosa, cansada ou confusa, o corpo ele sente e vice-versa. Para quem sofre com compulsão alimentar, cuidar da saúde mental é tão importante quanto seguir uma alimentação equilibrada. Quer manter a mente sã? Comece por pequenas práticas. Faça pausas durante o dia, tenha momentos de silêncio, evite se sobrecarregar e cuide do que você consome. Não só com a boca, mas com os olhos, ouvidos e o coração, viu? E os gatilhos emocionais. A maioria das compulsões, ela começa com um gatilho emocional. Você pode estar cansado, frustrado, ansioso, e então o seu cérebro, ele busca um alívio rápido e ele sabe onde encontrar, na comida. Já atendi uma paciente que toda vez que brigava com o marido, ela ia direto para a cozinha. Ela dizia, parece que o brigadeiro me escuta melhor do que ele. De tanto repetir esse comportamento, virou um padrão automático. Por isso, o primeiro passo é, identifique seus gatilhos. Quando você sente mais vontade de comer? Exemplo 1, depois de um dia exaustivo no trabalho? Exemplo 2, quando está sozinha à noite assistindo televisão? Que tipo de comida você busca? Exemplo 1, alimentos doces como chocolate, biscoito. Exemplo 2, alimentos salgados, crocantes como salgadinho, batata frita. Qual emoção vem antes dessa compulsão? Exemplo 1, sensação de justiça ou frustração. Ou exemplo 2, sentimento de ansiedade e vazio. Anotações simples, elas já podem te mostrar padrões que você não percebia. Às vezes, só de anotar, já começamos a retomar o controle. Uma estratégia que funciona muito bem é a técnica da substituição consciente. Não é sobre substituir o doce por pepino, não é isso. É sobre substituir o comportamento. Se você sabe que sempre desconta tudo na comida, comece a criar novas saídas. Caminhada curta, tomar um banho relaxante, chamar um amigo ou uma amiga no WhatsApp para conversar, ouvir música que você mais gosta, desenhar, escrever ou apenas respirar fundo. A pergunta-chave é: o que posso fazer agora que me dê alívio, mas não me cause uma culpa depois? Entendeu? A resposta ela pode ser assim, ouvir uma música calma, abraçar seu filho, sua filha, sair no quintal e tomar um pouco de sol, ou até escrever o que está sentindo. E outra coisa, não é errado ter vontades, ter desejos por chocolate é normal. O que a gente precisa é aprender a não transformar a comida no único alívio. Exemplo, ao invés de comer um pacote inteiro de biscoito, que tal experimentar um chá quente com um pedacinho de chocolate 70%? Outra opção é guardar um tempo só para você, de 10 minutos, sem redes sociais, só respirando, ouvindo uma música gostosa. Isso ajuda mais do que você imagina.
E como lidar com as recaídas? Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu já tentei mudar e recair. Deixa eu te contar uma coisa, recaída não é fracasso, é parte do processo. O que você não pode fazer é transformar um tropeço em desistência. Se você teve um episódio de compulsão, não tente compensar com jejuns extremos, com laxante, com punição. Isso só reforça o ciclo e piora a sua relação com a comida e com você mesmo. Respira, volta ao equilíbrio na próxima refeição, trate-se com compaixão. Teve uma paciente que começou a praticar o autocuidado. Ela trocou a rigidez por mais escuta, começou a fazer terapias, caminhadas leves e principalmente ela parou de se enxingar quando comia algo fora do planejado. Em poucos meses, o ciclo compulsivo perdeu força, emagreceu, sim, e o melhor, ela ganhou paz. Se você chegou até aqui, saiba que você já está mudando. Não porque se tornou perfeito ou perfeita, mas porque você está buscando consciência. Você não precisa de uma dieta nova toda segunda-feira. Você precisa de um autoconhecimento, de orientação certa e de leveza. Se você quiser minha ajuda de perto, eu atendo consultas online e o valor é acessível, porque o meu propósito é justamente ajudar pessoas reais, com rotinas reais, a conquistarem um corpo mais leve, uma vida mais equilibrada. É só me chamar pelo link do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Lá você também vai encontrar uma lista com 5 coisas simples que você pode fazer hoje mesmo para reduzir os episódios de compulsão alimentar. Já salva e coloca em prática, hein? Você não precisa mais lutar só contra a comida. Eu estou aqui para caminhar com você um passo de cada vez. Se você quiser continuar aprendendo sobre como emagrecer com saúde de forma real e sem modismo, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua transformação. E se você quiser uma ajuda mais próxima, totalmente personalizada, eu realizo consultas online para te atender com a melhor qualidade e atenção onde quer que você esteja. É só me chamar. O link está aqui na descrição do vídeo. A gente começa com uma conversa rápida, onde você me conta qual é o seu objetivo e depois eu te peço algumas informações como o nome completo, data de nascimento e e-mail e a data e horário que você prefere ser atendida. Também vou precisar de alguns dados como peso, altura e algumas medidas como cintura, quadril para poder montar sua avaliação corporal. No dia da consulta, você vai descobrir exatamente quanto precisa emagrecer ou ganhar massa muscular, qual a quantidade ideal de água, quais suplementos são indicados para o seu caso, além de tirar todas as suas dúvidas. A consulta dura cerca de 1 hora e você recebe seu plano alimentar personalizado em até 24 horas, tudo com carinho, com base na sua rotina, suas preferências e metas reais. Estar cansada de tentar sozinha e quer ver resultados de verdade? Essa é a hora de dar o seu primeiro passo. É só me chamar no link da descrição para agendar a sua avaliação. Vai ser um prazer te acompanhar de perto.